Também aproveitamos esse momento para informar as pessoas que nos assistem e vocês que estão aqui, que há uma semana e meia aproximadamente, nós fizemos a recomendação de uma obra não espírita, uma obra que é muito importante para que nós aprendamos a nos conhecer. Porque boa parte dos nossos problemas, se não todos eles, estão enraizados em nós mesmos, como causa primária. Só que nós não gostamos de nos encarar. Nós não gostamos de enfrentar nossos próprios degraus, nossos próprios limites, nossas próprias arestas. Nós temos o hábito de empurrar tudo como culpa daqueles com quem convivemos, daqueles onde trabalhamos, da situação do mundo. E esta maneira infantil de enfrentar as coisas nos enfraquece como espíritos eternos. E nos coloca vulneráveis a todas estas ameaças. Basta que você se lembre quanto tempo você ficou melindrado quando alguma coisa te desagradou com alguma pessoa. Basta que você se recorde quanto tempo uma discussão em família manteve o clima de dentro da sua casa pesado, denso, em que você mantinha aquela cara fechada para mostrar que não gostou do que aconteceu. E quanto custou ao tempo ir desbastando esses problemas. Então, quando falamos deste livro e explicamos a sua finalidade, um livro escrito por um psicólogo americano, nós tínhamos adquirido 15 exemplares que estavam disponíveis na banca para facilitar o interesse daquelas pessoas que quisessem conhecer. E no mesmo dia, todos os exemplares foram levados pelas pessoas, sendo que ainda havia uma lista de espera com 10 pessoas na fila. O livro é este que eu vou mostrar para vocês, emprestado da nossa irmã Selma, e que vocês podem ver na tela. Seus pontos fracos. Só para que vocês possam ter uma ideia muito rápida de como ele é claro, preciso na abordagem. Ele conta o caso de um rapaz chamado Cal, um jovem executivo que dedica a maior parte do seu tempo a se torturar, a torturar a si mesmo, com o fato de que o chefe o considera burro. Cal se sente muito infeliz, porque o chefe tem uma opinião negativa a respeito dele. Mas, se Cal não soubesse que o chefe o considera burro, será que ele se sentiria infeliz? Se ele não soubesse. Claro que não, é a resposta. Como poderia sofrer em função de algo que ele ignora? Ele não sabe que o chefe o considera burro. Portanto, o que faz Cal infeliz não é o que o chefe pensa ou deixa de pensar a seu respeito. É o que ele próprio pensa. Ele, o Cal. Além do mais, ele se torna infeliz, convencendo a si mesmo de que a opinião de uma outra pessoa é mais importante do que a dele próprio. Isto acontece não só com o Cal. Alguém diz para você que a fulana disse que você não vale nada. Você não sabe se é verdade. Mas pura e simplesmente por ter ouvido de alguém um fato a seu respeito, ou você já cria as armas contra quem falou, ou você fica entristecida ou entristecido porque como pode alguém falar isso de mim? Mas não foi você que ouviu, nem você sabe se é verdade. Mas prefere se colocar na condição de vítima. E esta condição de vítima faz multiplicar em você suas fraquezas, seus medos,
sua revolta. E daí para frente, todo o processo de cascata ou de avalanche negativa, transformando uma pessoa em um amontoado de alguma coisa que nem ela sabe direito o que é, mas com a certeza de que ela é infeliz, ela é incompreendida. Por isso esse livro se chama Seus Pontos Fracos. Não é um livro para covardes, já vou avisando. Não é um livro para gente infantiloide, pessoas que não gostam de pensar a seu próprio respeito. Não é um livro de gente que não quer ler algo para tirar conclusões sobre si mesmo. Aquelas pessoas que já se acham donas da verdade, que já se acham lindas, maravilhosas, só estão esperando descer uma escada do céu com um tapete vermelho para ele subir em direção ao paraíso. Não serve, essa pessoa não serve para cá. Porque o que ela vai ler aqui, parece que ela está se vendo no espelho. E ela vai perder com isso, racionalmente, ela vai perder todas as desculpas que nós utilizamos para nos considerar aqueles que são injustiçados. Agora, se você tem interesse em se conhecer, tem interesse em crescer como ser, então nós não temos esse livro na banca. Nós não estamos fazendo propaganda para vender o livro. Este livro deste tamanho estava disponível por R$40, que era o preço que nós havíamos comprado da editora. Não é um livro espírita. Não tem clube do livro, não tem desconto. Não, é um livro de uma editora comercial. Nós compramos, para facilitar, alguns exemplares em tamanho grande, com uma letra maior, e um exemplar de bolso, que custava R$25. Com uma letra legível. Não é aquela letra que você precisa de uma lupa, mas ela é um pouco menor. E nós estamos informando isto porque nós estamos preparando uma lista para comprar de novo uma quantidade que possa atender às necessidades e aos interesses de quem vem aqui. Nada impede que você compre pela internet. Nós não fazemos nenhuma questão. Aliás, quanto mais depressa você tiver o livro em mãos para começar a ler, será muito bom. Nós não ganhamos, eu repito, recursos com a venda de livros. Mas se você quiser deixar o seu nome na lista, você poderá, ao sair daqui, passar na banca e escolher se quer um livro tamanho grande ou se quer um livro de bolso, para que quando o livro chegar, você ser informado e ir lá retirar o seu exemplar. E pagar. Viu? Nós não ganhamos dinheiro com o livro, mas também não podemos ter prejuízo, porque nós temos que pagar a editora de quem vamos comprar. Portanto, lá na banca, a Selma estará esperando aqueles que quiserem, porque dentro de mais alguns dias ela vai fazer um novo pedido. Se você já tiver o seu nome lá, vai chegar mais depressa para você. Então, este é o tema importante. E esse é apenas uma pequena amostra do que isto tem em todo o seu conteúdo. Eu vou ler rapidinho só o índice, para vocês verem os assuntos. Primeiro, assumindo o controle de si mesmo. Segundo, o primeiro amor. Terceiro, você não precisa de aprovação. 4, libertando-se do passado. 5, as emoções inúteis. Culpa e preocupação. 6, a explicação do desconhecido. 7, rompendo a barreira das convenções. 8, a armadilha da justiça. 9, ponha fim ao adiamento. Amanhã. Não, agora. Não, amanhã eu faço. Não, depois eu vou ver isto. Ah, não, agora eu estou muito ocupado, agora eu não posso, depois eu vou ver isto. Ponha fim ao adiamento.
Mas isso é agora, é o título do capítulo. Número 10, declare a sua independência. Capítulo 11, adeus à ira. E capítulo 12, retrato de uma pessoa que eliminou todos os seus pontos fracos. Ele deve descrever essa pessoa. Só pelo título dos capítulos, certamente, nós nos encontraremos em muitos deles. Bem, isso tem a ver com o problema de saúde. Nossos problemas de saúde estão enraizados exatamente no culto aos nossos pontos fracos. Na maneira como nós nos comportamos diante de obstáculos. Queixando-nos de que ninguém nos ajuda. É tão comum encontrarmos pessoas na sarjeta, principalmente as pessoas que vão fazer essas campanhas durante a noite, levando roupa, levando comida, levando um leite quente, e conversando com aqueles que estão muitas vezes estirados debaixo de uma marquise. Ah, como que você chegou aqui? Aí é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, minha família me abandonou. Minha família me abandonou. É muito fácil dizer isto. É uma manifestação, sim, de um ponto fraco. Mesmo que a família tivesse abandonado, ficar deitado na sarjeta significa que ela se abandonou e está pondo a culpa na família. Mas se você for chegar até a família, como muitas vezes já aconteceu, e indagar os familiares como é que vocês, e aí é que está, não é? Como o cal, está queimando a lâmpada aqui, tá? Por isso que está diminuindo a luz. Como o cal, que eu acabei de ler no livro, ele achava que o chefe não gostava dele, que tratava ele como um burro. Nós também ouvimos a história de um pobre coitado caído na sarjeta, achando que, onde já se viu, que gente ingrata, infeliz, que maldade fizeram com esse coitado. Ou seja, você vai para casa, me dá um endereço, me dá o nome dessa família ingrata, indigna, que eu vou procurar saber por que fizeram isso com você. Pronto, você já vestiu-se do paladino das injustiças sociais e está julgando como cal uma família de pessoas ingratas que expulsou do seu seio aquele ser pobrezinho. Aí então você vai, telefona, a família recebe você e começa a contar a história. A história verdadeira, que aquele incompetente, aquela pessoa infantil não teve coragem de contar. Que é a família já ajudou ele a sair do vício umas 20 vezes. Já lhe pagou todas as contas, ele já torrou todo o dinheiro que tinha, vendeu casa, perdeu casa no jogo, acabou com a família, acabou com tudo. E por mais que se fizesse para resgatá-lo deste caminho, ele não quer. E aí você que achava que a família, você já tinha levado uma metralhadora para passar no paredão, num tiro só, todo mundo daquela família indecente, agora você fica com aquela cara, né? Tá bom. Enfia a violinha no saco, desculpa, que bom que vocês já fizeram isso. Aí a pessoa traz recibo de hospital, de internação, de remédio. Essa postura demonstra não que a família o abandonou, mas aquilo que geralmente as pessoas frágeis no vício não gostam de assumir, que é que elas abandonaram a sua família. Elas preferiram gastar com o seu vício, sem se incomodar com aqueles que iam sofrer por ver um pai na sarjeta, por ver um filho bêbado, por ver alguém usando droga, perdendo o próprio domínio, o próprio controle. Não é a pessoa que foi abandonada. Não,
ela é que abandonou os afetos, ela é que deixou de respeitar aqueles com quem convivia. E como não tem a coragem de dizer isso, prefere, numa conversa de 10 minutos, acusar aqueles de ingratidão, de maldade, ao invés de dizer, não, eu fui o culpado. Eles não me aguentaram, porque eu também não me aguento. Eu também não tenho força. Ah, então você está reconhecendo. Outra coisa interessante que essas pessoas que visitam à noite nas sarjetas, nos caminhos do mundo descobrem, é o seguinte. Se você encontrar 100 pedintes, 100, e você tiver 100 empregos remunerados, 100, um para cada um, e todos eles disserem, ai, se eu tivesse um trabalho eu saía desta vida, você pode pôr os 100 em 100 empregos, que em uma semana, talvez 98 estejam de volta na rua. E 2 estejam esperando 15 dias. Para ver se vai dar certo. Se o patrão vai se adequar a ele. Estas são questões vinculadas ao nosso caráter. E a questão de caráter não é estar na sarjeta ou estar na mansão. Não, é não ter controle. Porque é bêbado tanto aquele que bebe a cachaça e que cai para um cachorro ficar lambendo a cara na calçada, quanto o executivo que chega em casa, pega um uísque importado e no anonimato também fica alto ou ébrio. É igualzinho. Um está bem vestido e não será lambido pelo cachorro. O outro está na sarjeta e o cachorro está lambendo. Mas os dois estão padecendo da mesma fraqueza. E provavelmente vão sofrer as mesmas consequências. Vão se desgastar, vão fazer a infelicidade dos que estão ao seu lado e vão se achar abandonados por todos, injustiçados. Como fazer para sair disso? Se o grande problema não é o que o chefe pensa de Cal, se é burro ou não é. O grande problema é o que Cal pensa dele mesmo. O grande problema é o que você pensa de você próprio. Não o que os outros pensam de você. Mas vocês já notaram uma coisa interessante? Nós vivemos em uma sociedade que quer que a gente se fantasie. Quer que a gente esteja parecendo alguma coisa que a gente não é. Para obter das pessoas um comportamento que não é aquele natural que elas teriam se soubessem quem a gente é. Queremos então ser melhor tratados e achamos que temos que nos vestir para que o respeito dos outros ou a admiração pela nossa roupa nos envolva com certos privilégios. Queremos nos sentir amados e então nos disfarçamos de beldades. Ou nos musculando, ou nos arredondando com implantes, ou com o uso de pseudo partes físicas. Porque já existem para vender inúmeros enchimentos para todas as partes do corpo que você desejar fazê-las estufar. Aí então é engraçado, porque essas pessoas querem encontrar alguém que as ame. E para encontrar alguém que as ame, vai numa festa. Naquelas festas acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Ou tudo só não apaga. Apaga e quase apaga, apaga e quase apaga, apaga e quase apaga. Aí ela põe peito postiço, traseiro postiço, cílios postiços, põe olho postiço.
usa um salto de 85 centímetros, que é uma perna de pau, não é um salto. Aí descobre um bonitão, que ela também não está vendo direito, porque está no apaga e quase apaga, quase apaga e apaga. Está no escurão ou na penumbra. Esse aí, vou agarrar. Aí, do agarra para o finalmente é rápido. Mas tem que ser no escuro. Os finalmente não pode ser no claro. Porque você já imaginou? Primeiro tem que descer da perna de pau. O cara queria uma moça de 1,85 m, ela tem 1,60 m. Ela entra no banheiro, quando sai, vem uma tampinha que ele pensa que é o anãozinho que serve o motel, levando o lanche. Quando então tira a roupa, manequim 50 cai para 28. A pessoa então, ela é uma tábua minúscula. E ela queria ser cobiçada pelo cara bonitão, que eu ainda não sei se é verdade ou não aquele negócio. Mas que, quando o cara olha a verdade, por isso que tem que ser no escuro o negócio. Porque na verdade, no claro, fala, pelo menos você tem olho verde, eu sempre quis sair com uma mulher olho verde. Não, é de vidro. Ou então é lente de contato, meu olho é preto. Tem alguma coisa que é verdade em você? Tem alguma coisa que é você? Mas por que você quer saber? Não, porque eu estava procurando uma pessoa que tinha uma aparência que eu achava que fosse verdade. Homem é tudo igual. Interesseiro. É fácil dizer isso. E neste caminho não tem diferença entre homem e mulher, porque os dois jogam do mesmo jeito. Fingem ser o que não são. Nós vemos hoje homens vivendo estilos diversos tipos, estilos de músculos, estilos de barba, estilos de bigode, estilos de cabelo. Pega um cara desse e manda ele escrever 30 linhas sem erro de grafia. Qualquer um deles. Macho! Tá ótimo, seja macho. Então escreve sobre, eu sou macho. Mas não erre. Porque grande coisa é você ser um macho e um ignorante. Grande coisa é você ser um macho e um analfabeto. Grande coisa é você ser um macho e um tapado. É mais importante você ser musculoso, porque para ser macho qualquer animal é. Aliás, os animais se separam em machos e fêmeas. Até que a engenharia social dos socialistas comunistas enrustidos inventou a questão dos gêneros. Para que ninguém saiba o que é. Ah, você está grávida, vai ser o quê? Menino ou menina? Não sei, a Rede Globo vai dizer. Mas isso é uma criação mental para as mentes frágeis se deixarem levar. Do mesmo jeito que se costuma observar essa mesma dúvida em relação a quem é dono do corpo. Sou eu a dona do meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser? Faz nada. Você não faz o que quiser. Perante a lei do universo, se você mostrar a escritura de compra do seu corpo assinada por Deus, com o pagamento de todas as prestações, você pode dizer que você é dona do seu corpo, ou dono do seu corpo. Uma vez que você não tem essa escritura, você está possuindo um corpo, mas você não é dono dele. Do mesmo jeito que se você pegar uma roupa emprestada, você terá que devolvê-la. E se a devolver em péssimo estado, será responsável pelo estado com que está devolvendo a roupa. Essa é a lei.
Gostem ou não gostem. E vai ser muito interessante, sabe o quê? Vai ser interessante. Pelo menos para não ser engraçado. Porque a palavra engraçada seria talvez cruel. Mas vai ser interessante ver as abortadeiras e as propagadoras do aborto livre, depois da morte, sendo encaminhadas para nascer das mulheres que elas ensinaram a abortar. E quando o corpo agora delas estiver sendo gerado, tudo que elas ensinaram para essas moças sem miolo, vai fazer com que elas sintam na carne o significado de terem sido péssimas professoras em relação ao respeito à vida. Serão elas que serão abortadas com todos os requintes de crueldade que a insanidade humana chamada de civilização tem promovido, com a aparente conivência da maioria. O que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso enquanto tem um corpo. Depois que você não tem mais este corpo e precisar de um outro, você vai precisar de gente que não queira te abortar. Porque senão você vai sofrer todo o processo. Você já está ligado ao corpo. Arranque uma unha. Só uma unha, sem anestesia. Arranque. Pegue um alicate, pegue a unha do dedinho, que é menorzinha. Deixa ela crescer um pouquinho, que nem aqueles cobrador de ônibus, que usa para tirar a cera do ouvido. Quando ela ficar grandinha, aí você pega com o alicate e faz tum, assim, sem anestesia. Ai, mas você está achando que eu sou masoquista, que eu gosto de sofrer? Então, você vai sofrer bastante, não é? Mas isso é só a unha. Já pensou quando o seu corpo todinho for sugado assim? De dentro do útero da sua futura mãe? Quando você estiver ali sem anestesia nenhuma e uma máquina trituradora entrar ali e consumir o corpo para depois sugar como um aspirador de pó? Então, é muito legal enquanto você não está na situação. Mas todas essas são consequências do ponto fraco que esta sociedade capenga está induzindo as pessoas tolas o suficiente para acreditar em televisão a serem aquilo que estão vendo. E a não terem uma atitude que diga isso não é bom, isso não é adequado. Estamos vendo constantemente a arte sendo levada a extremos com a desculpa de que os artistas podem fazer tudo. Desde que financiados pelo governo e pelos impostos de que gente honesta trabalha e produz. É claro que existem artistas e artistas, mas estamos falando deste tipo de interesseiros que querem se valer do que é fácil para denegrir o que é o significado da arte. E temos visto museus expondo atos libidinosos, imagens pornográficas, para que as famílias visitem. O mais recente que levantou uma certa polêmica é uma ação educativa, segundo esses ridículos defensores, em que crianças podem tocar as partes íntimas de um homem nu. Como se isso fosse alguma coisa assim, mais do que natural. Você fala para a criança assim, pode mexer com álcool. Você dá um palito de fósforo e 1 litro de álcool. O pai, não, esse é perigoso, não pode, a criança pode pôr fogo na casa e nela mesma.
Você dá um 38 carregado e fala, pode brincar, mira naquele negócio, dá tiro. Não, não pode, porque isso é mal. Você dá uma navalha e manda a criança brincar com a navalha. Não, não pode, ela vai se cortar. Aí você põe um cara pelado e põe as crianças ao lado dele para ficar tocando nas partes íntimas e os pais acham que isso é legal. Que isso pode. Começando já da infância, um processo de degeneração e de irresponsabilidade. Não somos moralistas, do ponto de vista de termos a pudicícia a impedir que nós sejamos capazes de enxergar o mundo. Mas uma das marcas da degeneração social é quando os adultos corrompem as crianças. E acham que isso é cultura. Paga pelo dinheiro de quem trabalha corretamente e cumpre seus deveres, pagando os tributos. Não, isso não é cultura. Isto é uma forma de degradação. Isto é doença social. E longe de querermos violentar o direito destes pseudo-artistas de fazerem o que querem, desde que coloquem as coisas de adulto para adultos e as coisas de crianças para crianças. Respeitados os processos evolutivos de cada idade. Ora, não querem reduzir a maioridade penal. Cada dia mais cedo os meninos se tornam bandidos e existem os defensores da legalidade, da aplicação da pena somente depois da maioridade, que vêm defender os meliantes que estão matando com 14 anos. Isso não pode. Mas pode fazer uma criança de 6, 5, 4, 8, 9 apalpar as partes íntimas masculinas expostas. Isso pode. Esta é a doença que estão inalando, inoculando, estão enfiando goela abaixo das pessoas que apenas têm como referência a televisão para terem opiniões. E então a televisão faz um certame em que intelectualoides se reúnem para dar as suas opiniões já bem ensaiadas, e colocam algumas pessoas do povo, pessoas que não têm muita capacidade para se articularem e defender como se fossem a ralé. Vamos ouvir o que esses tapados pensam contra a cultura. Não pode ter censura. Ora, não pode ter censura? Então por que esses artistas como Caetano Veloso, como o nosso cantor famoso, Roberto Carlos, entraram na justiça contra aqueles que escreveram biografias não autorizadas sobre eles? Não pode ter censura. Mas quando alguém escreveu sobre eles, sem autorização, contando a vida deles, sem que eles dissessem está de acordo com o que eu penso, eles entraram na justiça e obtiveram sentenças para não serem utilizados e alguém ganhar dinheiro às custas deles. Censura. E depois querem posar de libertadores, de pessoas assim, bem intencionadas. Na minha opinião sincera, não existe boa intenção quando se expõe em caráter público, sem as recomendações adequadas para que um pai ou a mãe não use aquilo como uma distração para os seus filhos e depois descubra que está levando eles para um prostíbulo.
Não existe justificativa numa conduta desta que valha a manutenção de uma situação deste tipo. Processa uma mãe que esquece o filho dentro do carro porque foi no supermercado. A mulher deixou a criança sozinha. Outro dia, caiu na rede social uma fotografia de uma moça canadense que pôs a criança no aeroporto, um chão que estava ali coberto de um carpete bem grosso. Ela está no celular e alguém que estava passando, que não era conhecido dela, tirou a foto. A criancinha deitada em cima de uma fralda limpa no chão e a mãe sentada no celular. E ela foi dizimada publicamente como a pior mãe do mundo. E aí ela escreve dizendo que ela estava com o voo marcado, que o voo foi cancelado, que ela já estava no aeroporto fazia horas, para não dizer quase dias, carregando aquela criança no colo, no calor, e ela cansada. Foram mudando o horário do voo dela e a família toda esperando a notícia. Então ela não teve outra opção senão pôr a criança deitada, enquanto ela estava mandando alguma notícia para o marido ou para a mãe, que estava esperando por ela, à distância. Isso é crime, isso é crime. Aí, se ela fosse flagrada, colocando a criança em cima da barriga nua deste homem pelado, para a criança ficar brincando. Essa mãe é excelente. Olha, dando cultura para o seu filho desde pequeno. Este comportamento não é natural de cada um de nós. Mas é um comportamento antinatural que estão desejando que a gente ache que é natural. Do mesmo modo que mandaram você pintar uma unha só de cor diferente. Você tem 5 unhas em cada mão. Uma tem que ser de outra cor. Por quê? Serve para alguma coisa? Só serve para você gastar mais uma tinta na hora que vai pintar a unha. Fica mais caro porque tem que fazer a solitária. Pinta tudo de uma cor. Já não serve muito mesmo pintar a unha. Mas é para enfeitar, para eu ficar meio vamp. Tá bom. Fique vamp. Uma cor só. Eles fazem tudo para você não precisar pôr frigideira, que você não precisa pôr óleo, teflon, que você não gruda nada. Por que não faz uma unha teflon? Você passa uma vez só e fica 15 dias sem ela quebrar, sem ela lascar, sem ela romper. Por que não? Por que não? Você tem que meia hora depois estragar a unha para fazer de novo. Mas quem disse para você que isso é importante? Alguém disse que isso é moda. E porque é moda, você tem que andar na moda. Quem falou isso para você está te enganando faz tempo. E você acha que está dentro só porque está andando na moda. Você está como o Cal pensando no que os outros vão falar de você, ao invés de você ser quem você é. Com unha pintada ou sem unha pintada, eu não tenho nada contra aqui, não vou ficar olhando na unha de ninguém na hora do passe. Não precisem ficar constrangidas. Respeitamos sim a escolha de cada um, mas se nós perguntamos para nós mesmos se o que vamos comer é veneno ou não é, se o que vamos vestir está limpo ou não está, deveríamos perguntar sobre todas estas coisas. Eu preciso disso ou não preciso? Quanto isso vai me custar? Porque certamente não é de graça. Saúde é um conjunto de escolhas. Não é um produto de remédio. Saúde é você ter harmonia com o que você é por dentro e o que você é por fora. Todas as vezes que você quer ser por fora algo que não corresponde ao que você é por dentro, você está em descompasso com o equilíbrio necessário. Agora, se você é por fora, estas coisas que dizem que é importante parecer, sem se questionar por dentro se isso é importante, você ainda está mais doente ainda. Parecendo que está que está na moda, que você é invejado por todo mundo.
percebendo que o que está na cabeça dos outros vale mais do que o que você tem na consciência tranquila, de não ter dívida, de não estar comprando o que não precisa nem o que não pode, só para fazer uma figura. É este o modelo. Endivide-se. Gaste o que você precisa para parecer aquilo que estão te mostrando. Porque mais vale o endividado bem na fita do que uma pessoa que não tem dívida nenhuma e que ninguém acha bonita. Esse é o mote, é essa a mensagem. Mas só existe isso porque a gente aceita. Porque a gente acha que deve ser assim. Porque a gente não vê a leviandade por detrás desse sistema. Portanto, não é só o bêbado que abandona a família, o viciado em droga, que acaba com a estrutura de todos os que o amam. Não. Estes estão apenas usando um produto químico, que pelos seus efeitos notórios denuncia que foram ingeridos. Mas a maior parte de nós está viciado em uma coisa que não é química para o corpo, é química para a mente. É um vício que gera um prazer mental ou um abastecimento nas frustrações da nossa mediocridade. Nós queremos ser bonitos como a fulana, queremos ser ricos como o Beltrano, queremos parecer como a pessoa que eu admiro da novela ou do filme. Isso é um vício. Tão irracional quanto tomar uma garrafa de 51 num único gole e achar que está bebendo água. Esses pontos fracos são a porta para doenças físicas e doenças do espírito. Porque sabe o que acontece? Nós temos um corpo agora, um corpo de carne, mas nós não somos esse corpo. Quando esse corpo for deitar-se debaixo da terra, você não estará preso a ele, a não ser que esteja muito vinculado à matéria, por um tempo. E então vai ficar lá, quanto mais materialista for, vai ficar lá sentindo os vermes corroerem as suas carnes, mas tem gosto para tudo. Depois que você passar esta fase, aqueles que ficarem ali, porque há os que não ficam, há os que vão para o outro lado da vida, depois você vai ser um espírito, sem carne, invisível, portanto. Só que se a sua mente continuar com os mesmos padrões que você possuía quando estava na carne, você vai continuar guloso, se era guloso. Você vai continuar viciado, se era viciado. Você vai continuar promíscuo, se era promíscuo. Porque estas são escolhas da sua mente. Era você que dizia ao corpo, vamos no boteco tomar uma. Não era o corpo. O corpo podia dizer, eu quero, eu estou sentindo, eu estou tremendo. E você fala, não, fica quieto aí que eu não vou sair de casa. Mas era o seu espírito que queria viver as emoções da bebida ou de outros caminhos. Então, o corpo morreu, você está fora dele. E a sua mente continua sendo a mesma. Agora, você não consegue chegar no boteco e pedir um trago. Você até vai. Chega lá pro dono, até conhecido, seu Mané. Ô, seu Mané, sou eu. Vim aqui, dá um trago aí pra mim. Seu Mané, nem aí com você. Não te escuta, não te enxerga. E mesmo que ele pusesse um trago, você não tinha como pegar o trago. Porque o copo agora está numa outra dimensão. A sua mente ainda está viciada. Mas você não tem como saciá-la com aquilo que antes era importante para você. Então o que você precisa? De um intermediário. Quem que você vai procurar? Eu vou procurar o padre. Porque o padre, eu sei que ele vai vir aqui no boteco, ele vai tomar umas pingas. Você chega lá, padre, eu estou com sede. Ai, meu filho, eu vou tomar água benta, estou com uma sede lascada. Mas, padre, essa água aí não é boa. Eu quero a outra. Essa água é santa, que coisa boa. Vai lá na geladeira e você quer outra coisa. Você não pode procurar o padre.
A não ser que o padre seja daqueles. Mas você vai procurar qualquer pessoa que vá levar o copo até a boca, com a água que não é aquela que passarinho bebe. Você vai atrás. E você encontra essa pessoa onde? É claro, nos botecos. Mas também encontra nas casas. Encontra em pessoas que gostam da bebida. Porque a vibração daquela pessoa, emanada de seu pensamento, denuncia quem ela é. Então é fácil. Oba, esse aí eu sei que gosta da mesma coisa que eu. Vamos lá, você está com sede, está com sede, está com sede, está com sede. O espírito começa a envolver a mente viciada do encarnado, que agora estimulada pela ação invisível, fica com mais vontade mesmo do que tinha antes, e então procura a bebida. E quando ele ingere a bebida, o espírito bebe junto com ele. A água ardente física vai para o estômago do bêbado, ou de quem está usando. Mas o componente vibratório é sugado pela entidade, que se sente igualmente abastecida da substância astral que compõe a substância física que o nosso corpo está bebendo. É um mecanismo muito simples, mas que se repete a perder de vista em todas as áreas. Na comida, no sexo, no jogo, em tudo aquilo que é gostoso. Não precisa ser apenas em coisas tóxicas, em coisas que destroem fisicamente o nosso corpo. Podem ser em outras áreas. Emoção, em briga. Espíritos encarnados, que são desses caras muito briguentos, muito cheios de querer mostrar a testosterona dele em qualquer... O cara fala bom dia, ele já pergunta, o que é? Tá querendo apanhar? Não, só estou te cumprimentando, está gozando com a minha cara? Vou te mostrar já o bom dia. Esses indivíduos que estão assim acelerados, estão também acompanhados por espíritos assim, rebeldes, que adoram esse sistema de provocação e de desfrutar dessa adrenalina. Portanto, o mecanismo continua se manifestando diariamente em todos nós. A ciumenta estará sempre acompanhada de entidades perseguidoras nesta área, de duas naturezas. Uma que não gosta dela, isso serve para o ciumento também, que não gosta da pessoa e, portanto, quer fazer a pessoa ficar cada vez mais enlouquecida, desconfiando de tudo. E outro tipo de entidade que não gosta da companhia. Então você vê que azar, né? Se você não tiver o equilíbrio, você é atacado nas duas frentes. Por aqueles que não gostam de você e querem fazer com que você desconfie de qualquer coisa que apareça possível, como uma possível traição. Então você perde o sono, você fica desconfiado, você fica atrás de todos os pelinhos que estiverem possíveis, na roupa, no carro, na rua, onde é o cara passar? Onde a menina andou? E ao mesmo tempo, você acaba sendo vítima das entidades que odeiam a outra parte, a sua companhia. Que querem que você se transforme num peso, num agressor, numa agressora, para tirar-lhe o sossego. Para não lhe dar trégua. Vejam só como é grave o nosso desajuste. Aí as pessoas vão pedir ajuda de Deus, achando que Deus é um faxineiro, que tem um rastelão, que, tudo bem, passa aí, deita aí que eu vou passar o rastelo no você. E vou arrancar todas essas urucas que estão em cima de você. Não. Deus ajuda, só que Ele precisa que você entenda o mecanismo. Porque não adianta tirar as entidades bêbadas de perto do indivíduo que gosta da bebida. Porque enquanto ele quiser beber, aquelas vão ser levadas, mas vai ter assim de gente querendo ocupar o lugar delas. E vão estar junto. Há um processo então de vulnerabilidade constante.
que são os chamados pontos fracos. Se você não fortificá-los, você será vítima de você mesmo sempre. E isso vai produzir os malefícios, que acabam explodindo em doenças. Doenças mentais, doenças emocionais e doenças físicas. Portanto, quando falamos de cirurgia espiritual aqui, não pensem que a função de nosso encontro é irmos para a sala de passe, Dr. Bezerra baixar com super aparelho, fazer uma cirurgia, extrair os tumores, deixar você 0 bala, 0 quilômetro, e aí você pode sair e tomar todas as pingas que quiser. Não. Nós já somos adultos. Espiritualmente falando, os espíritos nos tratam como se fôssemos criaturas que já estamos num padrão mental de escolhermos com consciência. Portanto, isto que eu estou falando para vocês, é a cirurgia espiritual. Se você não quiser ela, se você não a desejar, a outra pode durar alguns dias, mas vai ser inútil. Porque você estará voltando a praticar as mesmas coisas que sempre fez de errado. E vai voltar a piorar, como disse Jesus. Para uns ele dizia, vai e não, que a sua fé te curou. Né? A sua fé foi capaz de curar você. Mas para outros que ele curava, ele dizia, vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Jesus tratava de todo mundo, inclusive de quem não merecia. Mas para esses, ele dizia, olha, vai, não tornes a pecar. Por quê? Porque o que você está sofrendo hoje é fruto das coisas erradas que você fez. Agora, esse fruto vai ser limpado, você vai ter a aparência de que você sarou, mas você continua doente. E se você voltar a fazer as mesmas coisas, agora você está mais endividado do que era antes. Coisas piores vão te acontecer. Jesus não podia fazer um discurso explicando o que acontecia com o bêbado, o que acontecia com a ciumenta, com o ciumento. Ele não podia explicar tudo isso para aquele povo que não tinha condições de entendimento, mas ele falava e explicava tudo aquilo que nós falamos até agora nessa frase. Vai e não tornes a pecar. Porque a doença é fruto do erro que se comete, não é fruto da maldade de Deus. Porque se você pecar de novo, coisas piores vão te acontecer. E é óbvio que é assim. Antes você era devedor de 10. Aí foi pedir a Deus, foi pedir a Jesus. Jesus, então, você devendo 10, ele não te cobrou os 10, ele te deu mais 10. Você sarou. Só que agora você deve 20. A cobrança para quem deve 20 é diferente daquela que vem para quem deve 10. Mas não pensem vocês, queridas irmãs, queridos irmãos, que nós estamos falando aqui de coisas que signifiquem você ter matado 20 crianças, ter abandonado no asilo gente que você devia ter cuidado. Não, nós não estamos falando de coisas graves, assim, de coisas que precisam ser expurgadas ao longo de 20 encarnações. Não estamos falando que você foi Vlad, o empalador, sabe? Aquele que matava suas vítimas e que deu origem à lenda do Drácula. Nós estamos falando de condutas que no dia a dia nos envenenam constantemente. Que se você mudar isto, você não será santificado pelo Papa Francisco no ano que vem, como aconteceu que ele está santificando um monte de brasileiro. Essa semana. Um monte de santo vai virar brasileiro. Precisa mesmo, né? Com tanto corrupto assim. Pelo menos o povo... o Brasil já teve gente boa. Então, do outro lado. Mas quem sabe ajude os que estão do lado de cá a ser melhores também. Você não será santificado pelo Papa Francisco, mesmo no fim desta vida. Mas você encontrará saúde e equilíbrio para enfrentar o que vem depois sem medo.
para que você pense onde pode atuar em você mesmo. Nós vamos contar para vocês rapidamente a história que está no livro Cartas e Crônicas, o capítulo 16. O título é Belarmino Bicas. É o nome do cara. Belarmino. Humberto de Campos conta o seguinte: depois da festa beneficente, em que servíramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nós nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, eu estimaria solicitar de você um favor. Soube que você ainda pode escrever para o pessoal lá da terra. Belarmino Bicas está conversando com Humberto de Campos no plano espiritual, portanto. Eu estou sabendo que você ainda consegue escrever algumas histórias para o pessoal lá da terra dar uma lida. Eu gostaria então de te contar uma história, de confiar a você um assunto, para você ver se cabe para você passar para eles. Que assunto? Perguntou Humberto de Campos. Aí ele começa a contar qual é o assunto. Acontece que desencarnei com 58 anos de idade. 58. Após 20 anos de convicção espírita. Ou seja, quando ele tinha... Quantos anos mesmo que ele se tornou espírita? Ele tinha 50 quando morreu, depois de 20 anos de ter se tornado espírita. Quantos anos ele tinha quando se tornou espírita? Alternativa A, 2. Alternativa B, 8. Alternativa C, 40. Alternativa D, 38. Qual é a alternativa? D. Ufa! Ainda bem que tem alternativa nesse centro espírita, né? Complicado. Eu desencarnei com 58, depois de 20 anos espírita. Abracei os princípios que Allan Kardec escreveu. E como sempre fora nervoso por temperamento, organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas irritações. O cara era chinês, né? Detalhista. Toda vez que ele ficava irritado, ele escrevia por quê, que dia, qual foi a causa. Para que eu mesmo me estudasse. Que é, aliás, uma coisa muito boa e salutar para todo mundo fazer. Existe Bíblia sem escrita. Você compra uns livros grossos assim, ó, em branco, e começa. Umas 500 páginas eu acho que dá. Para um ano. Os meus desconchavos foram tantos, porém, que apesar dos nobres conhecimentos assimilados, eu suprimi, eu antecipei em 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Podia viver 80. Morreu com quanto? 58. Vamos fazer as alternativas de novo? 22 anos ele poderia ter vivido a mais, mas não aguentou. O corpo não aguentou o cara. Imagina. Somente aqui, no plano espiritual, depois que eu cheguei, é que eu pude examinar os meus problemas e então me conformar diante das desilusões. Quantos tesouros perdidos por nada, quanta asneira em nome do sentimento. E então, Belarmino ofereceu para o Humberto o curioso documento, onde ele tinha escrito tudo. E disse: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas.
insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas. Com melindres e amuos, explique ao pessoal da terra que mau humor também mata. Foi então, disse Humberto, que eu passei a leitura da interessante estatística de irritações, que não me furto a satisfação de transcrever. Estava escrito assim no documento: Belarmino Bicas. Número de cóleras e mágoas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas, de 1936 a 1956. Quantos anos dá isso? 20 anos. Aí ele começa a pôr quanto que ele se irritou por cada causa. 1811 irritações em razão de contrariedades em família. Então você escreve lá na sua Bíblia, contrariedade em família, e põe um pauzinho cada vez. 908 vezes por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene, coisa que já é diferente, apesar de ser dentro de casa. Inquietação em família, contrariedade em família, não é a mesma coisa a questão de alimentação e higiene para ele. 906 vezes, esse prato está frio, o garfo está sujo, tem uma marca de batom nesse copo, essas coisas. 1614, por brigas com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. 1801, por motivos de desgosto com os filhos, genros e noras. 11 motivos de irritação por descontentamento com os netos. Só 11. Mas até os netos o cara conseguia se irritar com eles, imagina. 1015, por entrar em choque com os chefes de serviço. 1333, por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos sem importância. 614 irritações por mal-entendidos com os vizinhos. Vão contando, tá? Porque depois o resultado vocês vão ter que dizer para mim. Se tiver certo, toma passe. Se não tiver certo, semana que vem você volta. 614 irritações por mal-entendido com os vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1089 por melindres diante do descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777 irritações por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens de ônibus, automóveis particulares e outros tipos de transporte. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros, no tempo em que havia ainda leiteiro e padeiro. Naquele tempo, o povo levava o leite em casa, o pão também. O cara estava fazendo um favor, chegava com o pãozinho. E olha, eles chegavam de madrugada. Para o cara se desentender com o padeiro, tinha que estar com insônia. Né? E olha, foram 419 brigas. 820 por desgostar-se com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone. É a Judite. Você quer cancelar a conta e não consegue. Só que agora, se fosse hoje, o número ia ser maior. A sorte é que naquele tempo era só telefonista, aquelas coisas antigas, né? De telefone de disco, aqueles negócios bem do tempo do chacrinha. 911 irritações por motivos de controvérsias em casas de diversão. O cara ia se divertir e brigava. 901 vezes. Brigava lá na casa de diversão. Vai ver que o cara era boxeador, né? A diversão dele era a luta de boxe. 815 brigas por irritar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões com os irmãos de fé
na casa espírita. 900, e essa aqui é sensacional. 901 vezes ele ficou irritado por engano. Por engano. Diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca ocorreram. Nunca. Você ficou sabendo que a sua sogra vem passar 15 dias na sua casa. Aí já brigou com o marido, já brigou com a esposa. Essa velha, eu não aguento ela. Você devia ter falado que não. E já brigou. E aí a velha, depois de um tempo, eu não vou poder ir, minha filha. Desculpa. Brigou à toa. Total. 16.386 irritações inúteis. Esse o apanhado das irritações do prestimoso amigo Belarmino. 16.386 irritações dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso nos 20 anos mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo. Cumpro, então, o dever de dar o seu desejo, a satisfação de tornar conhecida a sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e doenças. Embora estejamos certos que muita gente vai julgar o balanço de Belarmino Bicas como mera invencionice do espírito loroteiro, como simples brincadeira para encher folha de papel. Quando os nossos pontos fracos são atingidos, é mais fácil a gente dizer, esse cara inventou isso. Porque se nós pensarmos como nós agimos, como nos irritamos com coisas bobas, nós vamos ver que talvez a gente ganhe longe do Belarmino. Entrar na sala de passe, pedir que os espíritos tratem da gente em casa, é algo muito positivo. Demonstra que nós estamos querendo algo melhor. Mas não devemos nos esquecer que esse algo melhor tem que nascer em nós. Se nós não mudarmos o vocabulário, se não abdicarmos de falar palavrões, de usar a língua para vergastar a reputação dos outros, se não usarmos o pensamento para fixarmos coisas boas e bonitas, nós vamos dizer que queremos saúde, mas a nossa conduta é daquele que gosta mesmo, é da doença. E aí os espíritos não têm como nos ajudar, porque os espíritos nos respeitam naquilo que nós queremos de verdade. Portanto, quando entrarem na sala de passe, e você em casa, agora, se desejar fazer o tratamento à distância, lembre de fazer essa mudança, para não parecer apenas uma invencionice do espírito loroteiro. Pensem nisso. Muita paz. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as dádivas que teu amor nos oferece, para compreendermos as leis do universo e delas nos valermos para crescermos na direção da nossa própria verdade, daquilo que efetivamente desejamos para nós, não apenas no cenário do mundo, nas conquistas do ganha-pão justo e honesto, mas, por mais bem abastecidos que os corpos estejam, e que por menos problemas de saúde que possuam, o cemitério está cheio de covas onde foram enterradas as pessoas sadias, as pessoas que tinham conforto a não precisarem pensar enquanto gastassem. Lá também estão os corpos de todos os felizes, os gordos, os que nunca passaram fome, os bonitos e musculosos, os corpos das moças bem torneadas,
plastificadas para parecerem o que não são. Então, o silêncio do cemitério representa um cântico para os que sabem escutar o silêncio das tumbas, a aconselhar que nós não procuremos apenas a superficialidade das ambições materiais e transitórias, que nós tenhamos a coragem de aprofundar nosso questionamento, de transformar o sofrimento não em queixa, mas em análise, em compreensão do que estamos fazendo contra nós mesmos. Porque da mesma forma que um pai ou uma mãe que mereçam este nome, jamais pensarão em fazer seu filho adoecer de propósito, menos ainda a divindade tem no rol de suas bondades a doença como presente. Mas, do mesmo modo que pais e mães educam os seus filhos com bons conselhos, mas muitas vezes os filhos preferem as aventuras, preferem fazer aquilo que sabem que não é bom, e se machucam, e se quebram, e se enfermam. Nós também, como filhos da soberana bondade, escolhemos coisas nocivas, na verdade, porque são gostosas na aparência. Destruímos o equilíbrio orgânico em busca de um prazer mentiroso, venenoso e mau. Que nós tenhamos a coragem de abrir a mente e pensar em como podemos nos ajudar, porque nós já sabemos, Jesus, que Deus e você tudo fazem para que isso aconteça conosco, que nós soframos menos. É por isso que mais uma vez nós cantaremos do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor. Reply
e ajudá-lo a